Fala pessoal, tudo bem? Diógenes Marques aqui no JL, na agência JL, mas Diógenes Marques do Mata Cascalheira, pai do Benjamin, pai do Emanuel, esposo da Rose, treslagoense nato. Muito orgulho do que a gente está fazendo agora, de falar, de dar vez e voz para o autismo. E hoje a gente, aqui no Curva Atípica, como a gente fala, queríamos que fosse sempre aquela estrada linda tal, mas veio com curvas, mas vamos contemplar, vamos buscar resultado, vamos buscar fluidez, fluência, agilidade para nossas crianças, para nossos filhos e para os adultos, como no último episódio com o Dr. Éder falávamos do laudo tardio. E hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui um amigo que eu ganhei há pouco mais de um ano, José Henrique. Ele é de Brasilândia, mora em Brasilândia, ele vai falar realmente quem ele é, pai de quem, esposo. Mas nós vamos falar um pouquinho desse livro também que começa, ó, Quando Tudo Se Encaixa. Ele foi um dos autores do livro, capítulo 3 aqui ele fala, e nós falamos do pós-laudo, relacionamento, dividir o peso com a mulher. Mas antes de tudo, vou dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, José. Obrigado por ter saído de Brasilândia para falar conosco. Quem é o José Henrique? Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é José Henrique, filho de Brasilândia. Hoje eu tenho uma empresa de elétrica, trabalho com elétrica, chama Casa da Elétrica. Pai do Arthur, 8 anos, faz segunda-feira. Esposo da Érica, uma guerreira, um presente de Deus na minha vida. Foi através da força da Érica que a gente tem conseguido avançar e superar os desafios do autismo. E pai? E pai agora da Sofia. Recentemente descobrimos uma gravidez aí, mais esse presente de Deus pra gente, pai da Sofia. Tá chegando, finalzinho do ano tá aí, né? Zé, primeiro que é uma honra falar contigo. Eu conheci antes o José pelo nome, e aí a gente tem o prazer de estar convivendo junto, trabalhando lá no município. E eu queria que você falasse quando tudo se encaixa. O que isso arremete, como surgiu esse convite? E antes de falar do teu capítulo, se eu te falasse, Zé, quando tudo se encaixa, laudou Arthur, quando laudou, como foi esse primeiro processo em família? Diógenes, o laudo do Arthur foi daquela observação mesmo dos pais, né, de ver que tem alguma coisa diferente ali. Eu conto essa história no livro. A princípio, tem aquela questão da não aceitação. A gente via que era diferente, mas é criança ainda. O Arthur tinha 2 anos quando a gente começou a reparar alguma coisa diferente nele. E não falava, mas fulano falou com 5 anos. E aí a gente fica colocando barreiras para não enfrentar aquilo que parece ser diferente. E numa rotina com a pediatra chamou atenção, falou, pais, tem alguma coisa aqui diferente, eu não posso falar o que vou encaminhar para um neuro, tá? A partir daquele momento já começa a cair a máscara, né? Cai as fichas. Eu brinco que esse momento para nós é o soco no estômago. Literalmente. Como é que foi esse momento aí? Soco no estômago. Saí pisando alto, cara. Saí do consultório pisando alto, a mente já começa a imaginar um monte de coisa, né? O que será que o meu filho tem? Eu já tinha pesquisado um monte de coisa na internet, síndrome de Asperger e outras coisas. E fomos pro pediatra. O pediatra, muito profissional também, não quis antecipar o laudo, encaminhou a gente para um acompanhamento multidisciplinar, fonoaudióloga, psicóloga. É pesado essas coisas, é caro, você sabe que não é barato. Graças a Deus, em Brasilândia, a gente tem uma APAE que funciona, pessoal muito acolhedor. Cadastramos o Arthur lá, matriculamos o Arthur na APAE, e a APAE, desde então, deu todo o suporte pra gente. Tivemos 6 meses gratuitos de acompanhamento multidisciplinar, que foi o que ajudou a fechar o laudo do Arthur. Eu apelidei desse momento que é bem isso também. Eu compartilho sempre com os colegas aqui, quem nos acompanha, que é isso, é o soco no estômago, mas aí tem aqueles que se derrubam. Eu vivi todo o período do luto também. Para quem não sabe, o Zé me ajudou demais, porque revolta, todo aquele processo. E não tenha vergonha, você que está nos assistindo, vou pedir até que o Zé falar isso, vergonha. Meu filho é autista, isso dá vergonha na gente. Você se sente, por que eu fiz de errado, aonde eu errei, porque eu, como já falamos outras vezes aqui, e hoje, graças a Deus, após tudo isso, se você perguntar, Zé, e eu vou te fazer essa pergunta, se perguntar pro Diógenes, você gosta do autismo? Eu não gosto. Como é que o autismo mudou a tua família, Zé? Nossa, Diógenes. Mas aqui é pra isso, né? Sabe por quê? É um bate-papo de amigo para amigo, de pai atípico para pai atípico. Infelizmente, usa até, me perdão da palavra, eu falo assim, que o pai que fica, não. Ou é homem, pai, ou é vagabundo. Abandonar por causa de um laudo, nós vamos entrar aí. Mas o que o autismo, primeiro momento, marido e mulher, como foi isso? Olha, é um desafio gigantesco. Vou te falar qual foi a nossa reação pós-laudo. Laudou, fez o acompanhamento, foi pro neuro, chegou lá no neuro, ele avaliou e falou, olha, realmente... Toma um soco aqui. Seu filho é autista, segura essa aí. E
laudou. Vem o luto, vem o desespero, vem aquele medo. O que meu filho vai ser quando crescer? Será que ele vai ser um adulto funcional? Eu ia te perguntar, eu tive alguns medos. Quais foram os medos do José? Ele vai conseguir ir no mercadinho? Ele vai conseguir ir para a escola? Qual vai ser o nível de bullying que essa criança vai sofrer na escola? Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que esse é o medo de todo pai e toda mãe. É muito igual. Então, assim, a gente caiu muito rápido. Assim, a gente aprofundou no luto, mas ao mesmo tempo a gente segurou na mão um do outro, eu e a Érica, e a gente falou, nós não podemos perder tempo, né? Ele era muito novinho, e aí entra a importância do laudo novo, percebeu alguma coisa, viu alguma coisa diferente, não tenha medo, não tenha vergonha, né? É você que é a pessoa mais importante na vida do seu filho, é você que tem que ajudar o seu filho. E aí o que a gente fez? A neuroplasticidade infantil, o cérebro, ele se desenvolve até os 10 anos de idade, é a parte que ele mais é uma esponja, ele está absorvendo tudo que tem ao redor dele. Então nós fizemos um acordo, eu e a Érica. Nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que até os 10 anos a gente consiga desenvolver ele, para que depois dos 10 ele consiga caminhar sozinho. E aí nós fizemos isso, a Érica saiu do emprego para se dedicar exclusivamente aos estímulos do Arthur, e aí eu fiquei por trás dando suporte para que ela pudesse ter essa condição de dar esse acompanhamento, esses estímulos. Nós fomos muito abençoados, nós tivemos uma alta agora, o Jorge, da TO, que foi que acompanhou, foi essa semana que acompanhou o Arthur desde o diagnóstico até semana passada. Eu acabei de deixar meu filho na TO. A Simone, um ser humano incrível, abençoado, um presente de Deus na nossa vida. Ela que trouxe todo o direcionamento. E aí a minha esposa aplicava, né? Então o Arthur, de uma criança que não conseguia sentar na mesa se tivesse alguém comendo carne, hoje ele me chama no domingo para comer um churrasco. Aí até me emociona, que acho que é o sonho. Falar, teu filho recebeu o alta de alguma coisa. Porque, pessoal, é o que eu falo para vocês muito aqui. E vou falar sempre, enquanto seu filho tá indo pro futebol, tá indo brincar, tá indo nadar, natação, as coisas, nós estamos levando nosso filho para aprender, socializar, sentar na mesa, trocar uma camiseta, pedir água, falar que quer ir no banheiro. Meu filho vai fazer 4 anos, a gente está no desafio de desfraldar ainda. Então, parabéns, Zé. Fiquei muito feliz de ouvir isso, porque acho que são meus sonhos. Eu tenho alguns com o Benjamin. Primeiro, ele ter a funcionalidade na fala. Sim. Hoje ele fala, graças a Deus, ele foi não verbal total. Hoje era só expressava com os olhos, que também é uma forma de comunicação, mas aquilo me doía. Hoje Sim. ele já fala. Algumas coisas ainda não tem funcionalidade, mas está evoluindo. Mas que legal. Fiquei muito feliz de ouvir isso. Obrigado, Jorge. E Zé, aí vem, já que a gente está mexido, eu faço outra pergunta. Que existe um medo. Sim. Porque tem essa coisa. Hoje eu brinco, Zé, que quando veio lá, minha esposa principalmente, eu falo, puxa, por que eu? Hoje eu falo, por que eu não? Que com toda a luta, dor, sofrimento, puxa, tudo a gente passa aí com esse momento, eu e minha esposa fortalecemos muito, e a gente está podendo lutar pela causa. Eu brinco que a gente está dando vez e voz, foi até você que falou isso para mim esses dias, e a gente tem usado isso, a gente está dentro de um podcast, Sim. num grupo forte, tendo aí visualização de mais de 10, 15 mil para um podcast que nasceu, tá na 3ª edição. E nós temos um Instagram hoje que fala para mais de 700 mil pessoas por mês. Sim. Interagindo conosco. Então a gente tem falado muito da causa. E tá vindo a Sofia. Como independente da religião, mas a fé, trabalhar isso com a esposa, principalmente, que eu acho que sente muito, a mulher Sim. fica muito mais... A gravidez já deixa vulnerável. A mulher, nós sentimos muito, mas o autismo judia muito mais a mulher do que nós. Com certeza. Como é que tá sendo esse momento? Como é que foi trabalhar isso, Zé? Uma nova gravidez aí. Ô, Diógenes, eu costumo brincar que a carga da mulher... Brincar não, porque isso é sério. A carga da mulher é muito mais pesada do que a do homem. Em que sentido? No sentido de que a mulher, além dela não conseguir desligar, porque a mulher trabalha fora, a mulher trabalha em casa, que é um trabalho indigno, porque você vai passar fazendo, quando você chegar no final, você olha para trás, você tem que fazer de novo. A mulher é mãe, né? Muito mais do que o pai, porque eu falo assim, nós somos pai a partir do momento que nasce, que você pega no colo. Você cria um sentimento, mas quando você pega no colo, você fala, não, agora é meu filho aqui. Mas a mulher é a partir da concepção. Então, 9 meses antes, ela já é mãe. Então, a carga da mulher ela é mais pesada. E a emoção que a mulher carrega, ela é mais pesada do que a do homem. Então, isso judia muito dela, machuca demais. Até eu assisti o seu episódio de semana passada, onde você fala os índices, né? 93% dos casamentos se encerram 5 anos após o laudo. O meu capítulo no livro, Quando Tudo Se Encaixa, é sobre isso. É sobre a gente entender que essa carga emocional, ela não precisa ser o fim de um relacionamento. Mas um pegar a mão no outro,
na mão do outro e ir buscar ajuda, e ir buscar suporte. No meu caso, a Érica, por ela estar vivendo o autismo, né? Igual eu falei, ela saiu do trabalho e passou a se dedicar ao Arthur. Então, ela começou a viver o autismo. E aí, a emoção, cara, você trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado, o seu filho não anda, o seu filho não fala, o seu filho não desenvolve e aquilo começa a machucar, começa a machucar. E aonde que a mulher vai extravasar essa emoção? É em quem ela tem confiança, é em quem ela tem carinho, é em quem ela pode explodir, que não vai julgar, que não vai condenar, ou pelo menos ela espera que seja assim. E aí o homem às vezes não está preparado para isso, né? E às vezes ele não entende que talvez aquela mulher precisa fazer uma caminhada, precisa ir para uma academia, ou precisa de uma rede de suporte, tipo, olha, vamos passear sábado à noite, né? Vamos deixar as crianças. Por mais que é difícil, cara. Eu sei, a mãe não quer sair de cima, mas precisa. Né? Nós, sem ser esse sábado passado, teve um evento, um lugar que a gente gosta de frequentar, que há muito tempo a gente não consegue. Programamos o dia e tudo, Benjamin caiu, arrancou o dente com raiz e tudo. Meu Deus. Aí falou, não, tudo bem, perfeito, vamos lá. Ah, não vamos não. Largamos, vamos sábado que vem. Passou o sábado, não fomos também. A gente acaba envolvido, e assim, filho é lindo, é maravilhoso. E agora, como você falou do Arthur, já está num processo de envolvimento, é mais velho inclusive, o Benjamin também e todos. Zé, e voltando nessa parte, eu queria aqui que você já começasse nos recados, principalmente para aqueles familiares, aqueles casais, como nós estamos falando de marido e mulher, que está no processo de laudar ou acabou de laudar. Aqui a gente não passa pano pro autismo, não romantiza. Sim, isso é importante. Tem muito preconceito, tem muito olhar torto. Eu queria que você compartilhasse algumas experiências, sem citar pessoas, tudo, que assim, aquelas que eu brinco assim, quer mexer, falar, é leve, não tem cara de autista, Exatamente. ou mesmo dar uma crise e vir com um olhar de preconceituoso. Como que é isso, Zé? Principalmente, que recado você deixa para esses que estão chegando com a gente agora? Exatamente, Jorge. A gente é obrigado a passar por tudo isso ainda, né? Pleno 2026. A gente consegue chegar na Lua, estamos planejando ir para Marte, mas não consegue viajar para dentro da gente mesmo e ser um ser humano melhor. Infelizmente. Legal. Mas cara, erguer a cabeça, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem espaço igual esse é o seu que você está abrindo aqui, que mostra essa realidade, né? Na nossa época, a gente foi muito na raça mesmo, erguer a cabeça e enfrentar, né, essas diferenças que a vida tem. Não é legal você estar lá na igreja, por exemplo, e ter que ficar lá no fundo da igreja com o seu filho, porque a pessoa que está do lado fica olhando feio e não entende que o seu filho é diferente. Igual no nosso caso, o Arthur, ele tem sensibilidade auditiva. Demorou muito para a gente entender que a gente precisava levar ele para a igreja com um fone de ouvido. Mas a pessoa que está sentada do lado não entende que machuca ele o som excessivo. Isso, né? Você também, eu sou católico. Mandar um abraço aqui pro Padre Molina, foi uma pessoa importantíssima, segurou demais. Eu brincava que ele ia pra minha casa e falava, padre, hoje eu quero vomitar. E falava, graças a Deus eu nunca blasfemei. Mas acho que eu não contei aqui, até assim, Zé, quando laudou, eu fiquei, para quem é católico, o momento de comungar é muito importante. Acho que assim como o cristão evangélico, a parte da Santa Ceia, Sim. Eu fiquei, acho que uns 4 meses sem comungar. E no meu tete-a-tete com Deus Revoltado. ali, sem blasfemar, mas não aceitava, meu coração doía muito. E teve alguns episódios, a gente fica muito à flor da pele. Sim. Eu sempre peço, tem empatia, pessoal, que pai atípico, mãe atípica, eles são mais... tem que ser mais... Nossos filhos não têm noção do perigo, eles não têm maldade, eles não analisam risco, então a gente fica muito mais em alerta. E na própria igreja, eu falei, ele falou, eu lembro que ele colocou até a passagem de Maria Madalena, quem não atira a primeira pedra, ele falou, e no meio disso, eu acho muito legal, aconteceu uma vez que eu sentava também lá fora, sento lá fora, tudo, e coincidiu de eu olhar para trás, estavam falando do meu filho, porque ficava indo para lá, para cá, não parava. Eu falei, padre, acho que eu vou parar de frequentar, eu tô atrapalhando e tal. Ele falou, não, vai na próxima missa. Eu fui, ele usou isso, e nessa passagem ele falou, e pessoal, vamos fazer um exercício aqui? E aí eu falo, Zé, e eu falo para você, vamos fazer um exercício? Você chegou na igreja, na academia, na escola, no trabalho, você olhou para os dois lados, para trás e viu como é que tá o colega do lado? Sim. Quantas vezes nós vamos para missa, para o culto, para qualquer lugar? Oi, ou só pega na mão de quem é próximo. Tem mais afinidade. Mas se tá do teu lado ali, você sabe se aquela pessoa tá num dia bom? Sim. Você sabe se é um casal que tá passando um processo de laudar uma criança? Sim. Um descobrimento de uma doença grave num familiar, Sim. ou aquela pessoa descobriu uma doença grave. Exatamente. E ele foi usando isso e isso mexeu muito comigo. E aí a Rose, minha esposa, falou uma frase muito legal, tem coisas que me magoam muito, e eu já fui mais explosivo, hoje eu guardo, mas me machuca algumas coisas, principalmente com meu filho. Sim. E ela falou, Jorge, não fica assim não.
Eu falo, por quê? Ela falou assim, porque isso diz mais sobre o outro, não sobre você. Exatamente. Então, assim, Zé, essas experiências que vai criando casca. Então, quem tá chegando aí junto dos pais atípicos vai passar por isso e chega firme. Zé, capítulo 3, nosso livro aqui, Quando Tudo Se Encaixa. O diagnóstico pode ser um choque, mas quando os pais seguram a mão um do outro, tudo se torna possível. O que essa frase aqui diz para vocês? Essa frase é o resumo do que a gente fez para poder enfrentar o diagnóstico. A gente segurou na mão do outro e cada um à sua maneira foi contribuindo um com o outro para que a gente chegasse no resultado que a gente tem hoje com o Arthur. Eu acho que é isso. Parceria. Após um período de dor e sofrimento, surgiu a necessidade de agir. Como é que Isso. foi esse momento aí? Esse momento é onde eu coloco ali, ô Jorge, a questão de que a gente tomou a decisão de agir rápido, né? Porque às vezes a gente tem um laudo, ou até está no processo de descobrir o laudo, e a nossa reação instintiva é esconder, aliás. A gente quer esconder da sociedade, porque a gente idealiza o nosso filho perfeito, a gente idealiza aquele Nós somos moleque... egoístas, né? o jogador de futebol, o cientista. Não que não vai ser, mas quando você toma um laudo, você pega e você quer esconder isso da sociedade. Então a gente falou, opa, nós não podemos fazer isso. A gente precisa ir para a sociedade, a gente precisa empurrar esse moleque para frente para que ele se desenvolva o máximo possível, no menor tempo possível. Foi isso. É o nosso sonho, nosso desafio. Você diz aqui também, Zé, que nós já falamos um pouquinho, mas eu queria que você falar que a gente não romantiza. Acho que todo pai atípico, aqui nós estamos falando de pais, mas entenda-se mães também, né? A jornada não é fácil. Como é, Zé, no dia a dia? Por exemplo, você falou, minha esposa de hoje abriu mão do trabalho, foi se dedicar, que é a grande realidade de todos. E acredito que deve chegar outros exemplos, pessoas que chegam em você. Como que é, Zé, por exemplo, assim, passou um episódio comigo lá na Mata Cascaleira, chegou uma mãe e falou, eu vim conhecer você, sua esposa, obrigado, tal, se emocionou ali. E eu notei uma criança, para completar 11 anos, a gente acaba virando um pouco especialista, problema um pouco motor, tal, falando, oi tio, tal. Você via que tinha algum problema na fala, então não estava completamente... E esperando o laudo aí há 5 anos e tudo. E ela falou, eu sou mãe solo, meu marido voou e... Como é isso, Zé? Por exemplo, a gente fala, né, romantizar e tudo. Como, ou que você desse exemplo de pessoas também, você imagina a carga dessa mãe. Poxa, o marido foi embora, ela tá com uma criança há 5 anos esperando o laudo, quer dizer, 5 ou 6 anos, começou com 5 anos de idade, tá com 10, 11, nós falando de funcionalidade, que é o sonho. Acredito que vai ter muito mais dificuldade de dar funcionalidade a uma criança dessa. Sim. Teve que sair do trabalho e vi, eu não lembro qual o tipo do programa, tudo, eu sei que ganha R$950. Pô, não paga nada de terapia. Nada. Não conseguiu nada ainda no serviço público, no Sistema Nacional de Saúde e tudo. Como que é esse desafio? Como enfrentar isso, Zé? Nossa, Ou o que imagina? Aqui, graças a Deus, não passamos dessa forma. Mas como deve ser para essa mãe? É difícil, hein, cara? Por isso que é tão importante espaço, igual esses aqui. Eu quero te parabenizar mais uma vez. Obrigado, Zé. Espaço para a gente levar essas informações para o poder público, para a sociedade em geral. Porque inclusão, cara, olha isso aí. Uma mãe há 5 anos esperando um laudo, né? Você sabe a importância que é o laudo rápido. Quanto mais rápido, mais fácil da pessoa se adaptar. É um baque. Eu e a minha esposa, um segurando a mão do outro. A gente com toda... Graças a Deus, e aí aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao município de Brasilândia. Lá nós somos muito bem assistidos, cara. A APAE é fora da curva, né? Nós conseguimos psicólogo, fonoaudiólogo, gratuito por Arthur durante muito tempo. A TO a gente precisou pagar, mas também o valor foi muito irrisório, assim, perto do que a gente escuta por aí. A escola, ele tem todo acompanhamento, tem auxiliar na sala. A gente é uma cidade pequena, então eu que acompanho o Arthur na escola, eu faço questão de estar ali mais próximo, até para a Érica poder ter um momento a mais para ela. E já é difícil, cara. Já é difícil. A gente tendo todo esse suporte. Imagina o sofrimento dessa mãe. Imagina a dor. Imagina o estímulo que essa mãe tem para levantar de manhã, cara. Para cuidar dessa criança. E eu falo mais, o que eu imagino, assim, porque deu isso, eu não falo acabou no sentido ruim, não. Mas acabou meu domingo, eu fiquei falando, poxa, a gente reclama de tanta coisa. E aí é meio piegas, mas olha o que eu tenho, olha o outro e tal. Sim. Mas começou, Zé, ali o Mata Cascalheira que a gente criou, eu acho que foi a maior prova de amor que... Chegaram pra mim, como você criou o Mata Cascalheira? Eu falei, não sei. Porque eu não ia mexer com isso nunca, se não fosse a causa. Sim. Então Deus foi me guiando, junto com a minha esposa, a gente criar aquilo, e eu falo, o que é o Mata Cascalheira? É amor.
que eu poderia estar só nós curtindo o rancho, sem dor de cabeça, Sim. preparar um mundaréu de coisa para receber as pessoas, chove no dia, as pessoas não vão e tal, mas nós estamos levando. Disso veio, mais uma vez eu agradeço aqui a Maria Cândida, a Fran, procurei aqui o grupo difusor e falei, olha, vocês têm uma sala de podcast, tal. Qual que é a ideia? Eu assim, falar, levar informação. Aí ela falou, não, bora para dentro, somos parceiros. Então assim, o Mata Cascaleira foi abrindo, e onde está indo que não tem interesse político, não tem interesse nada, eu brinco assim, Zé, PCD, laudado, pai atípico. Você acha que eu jamais escolheria esses títulos, cara? Sim. São os títulos que pesam demais pra gente, dói demais. E aí vem um outro assunto, que assim, é a minha paixão. Eu vejo o Benjamin ainda, porque o pai atípico, a família atípica vive do ainda, né? Sim. Meu filho ainda não fala, meu filho ainda não anda, meu filho ainda não socializa, meu filho ainda. E meu filho ainda não come nada. Por exemplo, na vida dele ele experimentou. Não fecha na minha mão aqui, Zé. Leite, fórmula. É uma fórmula que ele toma desde quando cresceu. Já está indo para 4 anos, tem que mudar. Ele sentiu a textura, não quis mudar. Não quer. Ele toma água. Ele come uma única comida desde pequeno, batida. Tem nutrientes, um arroz, um brócolis, um feijão, ali às vezes um macarrão, um arroz, carne. Só que tem que ser a mesma coloração. Um dia se errar na beterraba ou na cenoura, mudar a cor, ele não come. E quando ele põe algo que mexe com ele, ele fica 1, 2 dias. Eu tentei trocar o leite, ele ficou 2 dias sem mamar. Uma bolachinha redondinha específica de sal e começou agora pipoca salgada. São 5 coisas na vida de um menino de quase 4 anos que ele experimentou até hoje, Zé. Seletividade alimentar. Primeiro assim, aí já começa aquela coisa, falar, pessoal, quando você vê a criança falar, é seletivo tudo, não é frescura, pessoal. Sim. Meu filho, eu percebo nele, tranca, Zé, cresce um caroço aqui no maxilar, eu não sou especialista, ele trava a boca, desgasta quando você pega alguma coisa, igual agora ele tá com cada escola, sorvete e pizza, aprendendo muito na escolinha, ele cheira a pizza e faz assim, ó, aquilo deve doer. Sim. Como foi o Arthur, como é a sua experiência com a seletividade alimentar, lá no começo e como tá agora? Ô, Diógenes, o Arthur, era um dos traços fortes que ele tinha também, era a seletividade alimentar, né? Já comentei com você relação de carne, se ele tivesse sentado na mesa com a gente, alguém colocasse um prato com carne, na mesa ele fazia ânsia, ele não conseguia ficar nem de longe, olhando, a textura da carne fazia mal para ele, fazia ânsia. Você falou. E a gente veio trabalhando, graças a TO e a Érica, mais uma vez a minha esposa, estimulando ele. Primeiro, a gente não consegue comer aquilo que a gente não consegue tocar. Então, a primeira coisa que a gente fez, fomos comprar comida de brinquedo, para ele começar a tocar a comida, para ele começar a entender que aquilo ali não ia fazer mal para ele. E foi feito um trabalho de dessensibilização. A Érica foi tirando essa sensibilidade dele. E aí a gente foi avançando. Começou nos pratos comuns ali, arroz, tomate, e aí foi indo, milho. Hoje ele é viciado em milho. Tudo que tiver milho para ele adora. E até a gente conseguir chegar na carne, né? Hoje ele saiu de um moleque que não conseguia sentar na mesa para um moleque que no domingo fala, papai, vamos comer um churrasco hoje? Então assim, a gente já está muito abençoado, ele avançou muito. Isso foi um período de quanto tempo de TO, por exemplo? A gente... 4 anos. 4 anos. Então você vê, pessoal, que não é... 4 anos. Se eu perguntar, ele vai responder. Você queria que ele passasse por isso? De forma nenhuma. Então, assim, mesmo que precisou, eu queria que fosse para amanhã muita coisa. Sim. Então, o tempo, pessoal, uma das coisas mais importantes para o autismo é o tempo. O tempo para eles, para as famílias atípicas, corre infinitamente mais rápido. Já está passando muito rápido o dia, Sim. mas corre infinitamente mais rápido para as famílias atípicas. Porque é a pressa de dar funcionalidade para as crianças, é a pressa de deixar ele fazer as coisas dele, ele no mercado, ele fazer as coisas. E aqui eu compartilho também uma coisa que eu forço muito, e aí mais um pedido. Empatia, respeito. Uma das maiores terapias, a terapia maior, Zé, que eu tenho lido e tenho convivido isso com meu filho, não está lá no ABA, na TO e tudo. Está na vivência familiar. Exatamente. Pessoal, o que acontece quando lauda uma criança, graças a Deus eu não passei por isso, nem com os meus amigos, mando um beijo para todos, minha família, mas a grande maioria, existe um êxodo social. Aquela pessoa não é mais convidada para o vínculo familiar, para as festas e tudo. E aí nós fazemos exercício com as nossas crianças. Por exemplo, eu vou ao mercado muito, mesmo pelo Mata Cascaleira, para minha casa, dividindo a tarefa com a minha esposa. Sim. Eu levo o Benjamin, ele dá a birra, porque também a criança tem birra, a hora que é a crise, o sensorial dele aguça. Então, assim, se eu tento fazer ele agora, começo a sentar um pouco mais, mas ir à missa. Então, todos os lugares que a gente frequenta, restaurantes e tudo, eu levo o Benjamin, Zé. Sim. Só que as pessoas olham diferente.
Que recado você dá para essas pessoas para entender que aquele pai, aquela mãe está treinando o seu filho? Hoje, para você pegar uma criança aqui e falar, vamos no parquinho, filho? Vamos, ó, 1 horinha, vamos embora. Nosso filho não tem noção do tempo. A hora que você fala vai embora, ele vai talvez desencadear uma crise. E aí parece um bicho num zoológico, todo mundo julgando. Quase normal desencadear uma crise, Como certeza. é isso, Zé? Aí é um recado do pai para quem tá, você pode até falar para aquela câmera ali, José, qual o recado para as pessoas que olham com olhar, não vou falar de preconceito, mas talvez de curiosidade, mas que nos machuca? Que olhar, o que você me fala? Diógenes, eu acho que você falou a palavra aí, que é a palavra-chave, que é empatia, né? Que é a gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso, mas é isso mesmo que a gente precisa fazer. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber de tudo. O que você precisa saber é o seguinte: qualquer ser humano que você encontrar na rua, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, pode estar passando por um luto, por uma depressão, pode ter um filho atípico na família e luta infinitamente mais do que você para tentar viver aquilo que parece ser normal. Então tenham empatia, tenham respeito pelo próximo. Isso aí não deveria nem ser falado referente ao autismo. Isso aí é de ser humano para ser humano. Mas né? E aí eu falo muito, a proposta é sempre dar uma vivência, dar um exemplo do meu dia a dia. Tem esses influencers que colocam no Instagram, eu venho aqui para falar do dia a dia. Depois do autismo do meu filho, Zé, foi um soco no estômago, uma coisa tão pesada que mudou vários conceitos e vários olhares meu também. Sim. Eu confesso, porque nós somos falhos, nós somos egoístas. Eu queria, nossa, que Deus mandou aquele filho perfeitinho, veio autista. Sim. É um desafio tremendo, mas vamos lá. Então, assim, acho que a gente é levado muito pelas emoções sair da zona de conforto. Então, vem um laudo, vem as questões. Eu acho que muitos homens que deixam o filho, não vou falar da esposa, vou falar do filho, deixam o filho no momento desse, acho que ele deixou agir por emoções. E eu queria que você desse um recado, Zé. Se alguém estiver nos assistindo, que isso aqui é levar informação. Tá lá um pai que está nos ouvindo e ele deixou a família e tudo. Eu acho que nunca é tarde, Zé. O que você falaria para esse homem? O que você está vivenciando ao lado da sua esposa e do teu filho? Chama esse cara. O que esse cara precisa aí fazer? Talvez deixar a timidez, deixar a vergonha, o arrependimento, mas voltar para essa família. Cara, isso é forte. Eu acho que voltar para a família não precisaria nem de ter nenhum tipo de estímulo externo. É aquele querer, o coração quentinho, eu olhei para minha ex-mulher, eu olhei para minha criança. Cara, assume que a gente erra às vezes também, né? E às vezes a gente não erra por querer. Às vezes a gente erra por emoção. A barra estava pesada, a emoção foi forte. Às vezes falou algo que machucou, algo que não deveria ter sido dito naquele momento, com aquela intensidade. Mas o que eu diria é o seguinte, às vezes esse pai não teve pai, né? Às vezes esse pai não teve o acolhimento. Mas você pode quebrar o ciclo. Você pode ir lá e fazer a diferença na vida do seu filho. Eu falo assim, Diógenes, o homem ele foi criado para a guerra. Nós somos para a guerra. Só que a nossa guerra hoje é com nós mesmos. É com o nosso próprio interior, é com as nossas emoções, é com o nosso ego, é com nossos medos, né? Então, prova que você é um guerreiro e resgata a sua família. Seja o amparo do seu filho, né? Dê a mão para essa criança, porque assim, se já é difícil, eu fico imaginando, cara, a barra que é para mim e para Érica chegar onde a gente chegou hoje aí 4 anos de laudo, já é dificílimo. Imagina se você abandona. Eu falo assim, nenhum pai quer abandonar a família, muito menos o próprio filho. Se ele está abandonando, ele está abandonando por desespero. Ninguém quer se matar. Você acha que alguém quer se matar? A pessoa ela quer fugir da dor. Ela não quer se matar. A pessoa quer fugir do desconforto, ela quer fugir da dor, ela não quer fugir da família. Se aconteceu com você, volta lá, cara. Pede perdão. Faz a diferença na vida dessa família. Eu acho que é isso. Acho que é um presente. Acho que filho Eu lembro da chegada, se eu perguntar para você também, da chegada do... São cortes, eu brinco assim, até num episódio eu falei que as famílias, os casais são marcados em 2 momentos para a família do autismo, né? Um, quando nasce o filho, e segundo, quando ele é laudado. Exatamente. Porque vem um outro filho. Sim. Vem assim, por mais que é diferente. Não, é o tempo dele. Não, ele tá atrasado. Eu falo no livro que o laudo morreu em mim alguns sonhos, né? Algumas expectativas, mas essa parte que morreu, ela abriu espaço para um amor que eu nem sabia que eu era capaz de ter
né? Matou o preconceito, matou a coragem de julgar alguém. Às vezes passa uma pessoa diferente na rua e você... É instinto, cara. É animal. Sim, É a nossa nós parte somos animal. assim, eu A abro gente muito. olha e fala, que ser humano... Não, cara. A gente não conhece a história. A gente não sabe o porquê daquilo ali, né? Então, morre algumas coisas com o laudo, mas também nasce umas coisas muito bonitas e muito fortes. Eu li algumas coisas, eu uso muito, mas pro dia a dia acordar, primeiro eu agradeço e tudo e peço luz, peço Sim, que abra meu caminho, porque todos os dias a gente tem novas emoções, às vezes ruins, sim. porque a criança, meu filho agora eu acabei de deixar na tela, eu até pedi pra minha esposa, que eu quem faço com ele, eu falei, ó, fica com ele hoje lá, mesmo na antessala, porque você percebia ele meio de olheira, cansado, uma segunda-feira, Isso é difícil, mas hein, cara? exausto. Uma criança, Zé, após a crise, eu falo muito aqui, que é onde mais me dói. O momento da crise me apavora. Porque você quer deixar ali. Mas a hora que passa a crise, graças a Deus faz muito tempo que não tem, mas passa a crise, meu filho vem no colo, ele abraça, aquele suorzinho, aquela sudorese e tal. E você olha uma criança exausta. Sim. Uma criança que Cansa hoje, com muito. 3 anos e meio, tá lutando batalhas ferrenhas. Ah, Jorge, mas tem crianças adoecidas em hospitais? Tem. Mas é isso, que outras pessoas façam a parte também de tentar levar um abraço, um afago para aquela família. E a nossa ideia aqui, além de levar informação, é tentar quebrar o processo da ignorância, Zé. Exato. Porque hoje o autismo, eu tenho percebido, eu vou atrás de informações, tudo, eu tenho muito visto as pessoas falarem, eu sou atípico. Aí qual que é a tua opinião disso, Zé? Porque fala assim, o Jorge é atípico. Não, o Jorge é autista. A palavra autismo, ela carrega um preconceito, uma coisa... Qual a sua visão disso, Zé? Jorge, tem dois lados aí, né? Tem essa questão do autismo que ele ficou desgasto até, né? Então, assim, a gente fica falando de autismo, e aí tem um lado pejorativo, que é as pessoas olham já condenando, então às vezes você nem quer falar que é autista, tá? É atípico, né? Que aí é uma palavra diferente. E tem um lado... Ai, me deu um branco, perdão. Não, do autismo, sim, porque eu acho que tem esse lado, e tem o lado também você vê bullying, antigamente o pessoal falava assim, para com isso, você parece autista. Sim. E assim, a vergonha as pessoas têm de se identificarem como autista, e tá usando o atípico para isso. Perfeito. Tem essa questão da exaustão da palavra autista, né? Que, vou te dar um exemplo, nós precisamos trocar de neuro, e a neuro não quis aceitar o laudo do neuro que a gente tinha, e a desconfiança dela é que, e isso ela falou para nós depois, tem muita gente usando do termo para se beneficiar, porque hoje tem alguns benefícios para quem... Eu não uso, cara. E eu falo para minha esposa assim, a gente tá até tentando mudar esse conceito, porque quem é pai de autista, ele não tá atrás de benefício. Zé, vou te interromper aqui, eu falo muito isso, tudo, acho que é isso, e eu vou falar, se eu fizer 100 episódios, eu vou falar os 100 episódios. Qual a vantagem de eu ter isso aqui, no peito do meu filho? Eu só queria que eu não tive coragem de pôr Eu até só queria hoje. um filho normal. Eu não tive coragem de pôr no peito do meu filho até hoje, eu marcar. É, Acho que a empatia, o respeito tem que estar em qualquer lugar. Ou eu chegar e falar, exatamente. meu filho é autista. Falava até com o Dr. Éder, existe sim, só que na política, no futebol, na igreja, no comércio, em tudo tem boas pessoas e más pessoas. Exatamente. Aquele que pega isso aqui, que um profissional médico tem um CRM assinando e tá laudando por laudar, para aquele pai que não quer nem imaginar com a cabeça de um pai, falar, eu vou pegar um negócio de autismo pro meu filho para eu ter uma vaga no estacionamento, para ter uma redução do ICM, para ter um LOAS de R$950. Você sabe quanto custa uma terapia? Você sabe quanto custa um ABA? Você sabe quanto custa um plano de saúde na hora que você identifica seu filho autista? Exato. Então isso aqui, pessoal, para mim é um símbolo de guerra, de luta, que eu vou abraçar o resto da minha vida, porque meu filho jamais vai deixar de ser autista. É isso. E essa é a diferença, pessoal. O autismo não é doença. Você pegar 10 autistas, um é diferente do outro. O Arthur usa o abafador, hoje está melhorando, mas meu filho nunca teve. Mas tem coisas que mudam, meu filho tem a rigidez cognitiva grave, então muda o sensorial do meu filho muito grave, muito rápido. Então, e eu acho assim, aí para os departamentos, a prefeitura mesmo, assim, algumas prefeituras não aceitam o laudo particular, não reconhece, pede para fazer o público. Aí existe uma filha aí de 2, 3, 4, 5, 6 anos, porque não tem um neuro na rede municipal, não tem no sul, ou sei lá como que funciona, porque eu não fui para a rede pública laudar meu filho. Mas é duro, eu já laudei e fui para a luta para tentar, porque uma semana perdida é uma semana realmente perdida que vai talvez dar
significar anos de atraso pro meu filho. Então nós fomos atrás. Só que achou alguém que tá fazendo um negócio desse aqui de laudar uma criança por erro, caça esse CRM, Sim. busca a justiça, mas não julguem pais que carregam isso aqui dentro do coração, não coloca no balaio dos vagabundos, não. Exatamente. Perdão da palavra, mas é isso. Hoje é uma fábrica, hoje virou moda ser autista, hoje virou moda ser TDAH. TDAH, cérebro acelerado, você nunca dorme na sua vida, extremamente cansado o tempo todo, trêmulo por dentro, parece que você tá tendo um ataque de ansiedade. Então vocês não sabem o que é isso. Então assim, pegou pessoas porcarias que estão se usando da causa, justiça. Mas respeitem os outros. Isso. Eu acho que é o que mais tem de desafio para nós também é isso, Zé. Das motivações do livro foi justamente isso. A Fernanda Monteiro, ela é uma psicóloga lá, ela trabalhava na PAI, foi uma das pessoas que ajudou ali no início com o Arthur. Foi participar de uma palestra sobre autismo em Dracena, no estado de São Paulo. E chegou lá, o cara tava falando cargas d'água. E aí ela voltou revoltada, falou, cara, a gente tem que buscar uma fonte segura de informação, porque assim, o pai já tá desesperado. A mãe já tá desesperada. Aí ela chega lá, ela recebe um monte de informação errada, ela vai correr e vai aplicar aquelas informações na criança. Além de você perder o tempo, você pode piorar o quadro, né? E aí a gente falou, não, então vamos, aí juntamos os pais, os profissionais, vamos escrever cada um a sua experiência com o autismo, porque aqui a pessoa vai estar tendo uma história fidedigna. É algo que realmente aconteceu. Você tá vivendo isso aí. Né? A gente viveu, a gente está falando sobre a nossa experiência de vida. Né? Não é igual pessoas, igual você falou, tá na moda falar de autismo, então eu vou sair falando de autismo porque eu quero ter uns likes. Cara, você pode arrebentar com a vida de uma família. Sim. Né? Zé, qual que é a tua visão? Eu busco muito, no momento do laudo, tem a minha irmã, a Patrícia mais velha, a Simone, que tem o Enzo tem 11 anos, até então era Asperger, hoje é uma nomenclatura só, é autista, tem altas habilidades, mas eu busquei apoio nela, tudo, mas laudou, tá lá o Zé e a Érica, tá o Diógenes e a Rose. Eu defendo muito que a gente precisa ter, dentro das terapias, do Zaba e tudo, alguma mentoria, ou deixar mais explícito, as mentorias parentais. Que é isso, esse bate-papo? Qual que é a tua visão sobre isso, Zé, de buscar... Às vezes o pai vai abraçar, sua mãe vai abraçar, seu sogro, sogra, todo mundo abraça a gente ali, mas buscar profissionais para orientar a gente nesse momento. O que você vê disso, da gente precisar desse apoio? Ô, Jorge, é fundamental, né? Porque você ter uma orientação profissional, você ganha tempo. Vou dar o exemplo de novo da Simone, que foi a TO que acompanhou a gente. Vou dar um exemplo bem besta. O Arthur não conseguia andar, ele caía muito. Ele ia andar para atravessar essa sala, ele caía 2, 3 vezes. E a gente não conseguia entender. A Simone, um dia, a gente explicou isso para ela, porque a gente sempre trabalhava aquilo que estava mais difícil no momento. Explicamos isso para ela e ela falou, olha, existe uma comorbidade que acompanha o autismo, que é uma flacidez no músculo do abdômen. Então, se ele não tem firmeza no abdômen, o corpo pende e ele cai. Vamos trabalhar o músculo do abdômen. O Arthur parou de cair. Imagina quantos anos eu e a Érica ia levar para identificar que ele estava caindo porque o músculo do abdômen estava flácido. Eu não sabia como que é, a gente vai aprendendo, né? Isso é legal, levar informação. Eu vejo, mando uns vídeos de algumas terapias do meu filho, eu vejo ele fazendo abdominal. O professor mesmo lá. Fortalecendo o abdômen. Acho que é na psicomotricidade. Então, fortalecer é para isso, então. Então, assim, é fundamental que a gente busque. Não só para isso, né? Para você tratar questões do autismo ali em si, mas para você para a gente tratar as nossas questões pessoais também, né? Ó, minha esposa tá descarregando em cima de mim. Como é que eu vou lidar com isso? Se eu não tô tendo condições, antes de romper com a minha esposa e deixar de ser esse suporte que meu filho tanto precisa, vou buscar um psicólogo. Às vezes você não tem condições de ir para um psicólogo, mas você tem aquele amigo seu que é psicólogo, né? Que não tem o diploma de psicólogo, mas consegue te orientar, Sim. Ou seja na palavra de Deus, ou seja na experiência de vida, mas consegue aliviar a carga. E eu leio muito e vejo que geralmente atrás de uma pessoa, de um laudo, vem uma mãe adoentada também que precisa se abrir e buscar alguma coisa, né? Exatamente. Zé, caminhando já para o nosso... É um bate-papo muito rápido, passa rápido, 40 minutos. A gente costuma fazer ele, bolamos de fazer ele sempre com 40 minutos nessa média, para ser algo que as pessoas consumam realmente, que não seja cansativo. Sim. Na capa do livro aqui fala, histórias de amor, aceitação e descoberta sobre o autismo. O que o autismo te mostrou? Nossa, Jorge, várias coisas, igual eu falei, assim, me mostrou um amor que nem eu mesmo sabia que eu tinha, né? A gente se abdica de si mesmo e passa a viver por aquela criança que tanto precisa da gente. Fortaleceu o meu relacionamento com a minha esposa. Primeiro,
veio a pressão. Mas a partir do momento que a gente conseguiu identificar o porquê daquela pressão, as discussões, às vezes você está discutindo por motivo que você nem sabe o porquê que você está discutindo. E aí você consegue identificar que é uma carga emocional um pouco mais alta, e aí você pega e dá um passo para trás e fala assim, não, agora você precisa descarregar e eu estou aqui. Não, agora sou eu que estou precisando descarregar e você está aí. E um ser um suporte para o outro. Isso aí fortaleceu demais a relação, tanto que mesmo com o autismo agora a gente está caminhando para um segundo filho, né? Existe o medo? Existe. Porém, hoje a gente entende que as vontades de Deus é maior do que as nossas e que Ele vai nos capacitar independente do que acontecer. Amém. Zé, olhando, não o teu filho, olhando o autismo, Sim. o que a gente vê, falta de suporte, falta de rede, falta de amor, falta de empatia, um sonho para o autismo, do Zé para a causa autista. Um sonho para a causa autista, eu acredito que seria a inclusão de fato. Que em todo local que ele fosse, em todo o ambiente que ele tivesse, cercado das pessoas que fosse, ele pudesse ser ele mesmo. Ainda é muito discurso, né? É. Um sonho pro ator. Um sonho pro Arthur? Ser independente. Pra Érica? Um sonho pra Érica? Ser uma mãe realizada. E a Sofia que tá vindo? Sonho pra Sofia? Cara, eu vou te falar, se ela for igual ao Arthur, pra mim, eu tô no céu. Zé, obrigado. Pessoal, é isso. Curva típica é isso, é emoção, é sinceridade, é sem pauta, é sem roteiro, porque o autismo é sem roteiro. Jorge, Zé, você queria o Arthur autista? Não. Mas nós temos, eu também não queria. E nós estamos aqui para falar do dia a dia, de homens de verdade, de pais de verdade, de batalhadores, de provedores de casa, daqueles que choram pra caramba, que é mole, porque eu sou molão de tudo. Mas o Curva Típica é a vida que nós e muitos têm que enfrentar, Zé. A estrada, ela tá ali. Nós estamos tentando atenuar nossas curvas, tirar os declínios, tirar as quedas dos nossos filhos. E você pode fazer parte dessa história, nos ajudando. Segue lá o @matacascalheira. Segue páginas de autismo. Estude a causa, tenha empatia. Leve essa informação à frente. Sejam bem-vindos e até o próximo episódio.